Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto Moretti e sou o professor da disciplina de História Contemporânea. Sejam todos muito bem-vindos. Alguns de vocês já me conhecem de outras disciplinas, como por exemplo, História Medieval. Gostaria de dizer para vocês que é um prazer estar aqui novamente, ministrando nessa disciplina tão importante e tão assim complexa, né? Porque ela contém diversos elementos importantes, beleza? Então eu gostaria de parabenizar vocês pela nossa primeira aula ao vivo, pela sua presença aqui. Nós sabemos que não é fácil, né, pessoal? Trabalhamos o dia inteiro, estudamos, chegamos à noite, né, assistimos a nossa aula, continuamos estudando madrugada dentro, mas é assim mesmo, né? Quando a gente quer buscar algo maior, é necessário esse sacrifício. Então, parabéns já para vocês aqui presentes nessa primeira aula ao vivo de História Contemporânea. Bom, para falar um pouquinho de mim para vocês, eu sou formado em História pela Universidade Estadual de Maringá. Lá eu obtive o meu mestrado e pela Unicesumar eu obtive o meu título de especialista em docência no ensino superior, ok? E recentemente, aí em janeiro, eu defendi o meu doutorado também em História. Então percebam, né, que a minha formação ela é bem vertical, como o pessoal gosta de chamar, bem voltada mesmo para a História, beleza? Então, sobre a nossa disciplina, galera, fazendo aí uma breve introdução da nossa disciplina, vamos colocar aqui no ar, né, a nossa telinha. Então, a disciplina é História Contemporânea. Qual que é o primeiro elemento que nós temos que levar em consideração, pessoal? Que quando nós falamos em História Contemporânea, nós estamos falando de um período, não é isso? Então, quando nós falamos lá, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea, História Contemporânea, nós estamos falando de períodos de tempo que os historiadores dividiram. Essa periodização, a periodização clássica, está muito criticada por ser uma periodização baseada nos acontecimentos europeus, então ela é bem ocidental, mas é a forma aí como a historiografia ainda acaba dividindo os períodos históricos. A história contemporânea, só para fazer um alerta para vocês, eu sei que vocês já leram o livro, já estão aí antenados, fazendo as atividades de vocês, já viram lá os tutoriais que o professor mandou. E pessoal, o seguinte, história contemporânea é um movimento, então, ou melhor, é o período histórico iniciado em 1789 com a Revolução Francesa, ok? Então, 1789 com a Revolução Francesa, temos o início da história contemporânea e que então nós consideramos até os dias atuais. Porém, há linhas historiográficas, aí há historiadores que falam que a história contemporânea acabou lá em 2001, tá bom? Outros falam que continua, falam das remanescências, enfim, pessoal. É um debate historiográfico, mas ainda nós podemos dizer que vivemos o período contemporâneo. Não sabemos se daqui a alguns anos os historiadores irão modificar, falar o período que nós vivemos ali a partir de 2001, a partir de 2000, a partir, né, é outro período histórico. Mas isso ainda não foi decidido. Por enquanto, nós consideramos esses eventos desde o século aí 18, 1789, até os dias atuais, ok? E vamos falar sobre a disciplina atual, né, sobre as aulas temáticas. Então vocês têm um livro didático de vocês, lá tem as unidades certinhas, né, que pegam desde a Revolução Industrial, porque nós precisamos trabalhar esse período pré-revolução, passando pela Revolução Francesa, entrando no século XIX, que é um período bastante complexo, né, pessoal? Vocês devem ter percebido isso. E aí vem para o imperialismo, depois Primeira Guerra Mundial, Revolução Russa, Estados totalitários, crise de 29, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, e aí o livro vai se encerrando. Vocês viram também as aulas conceituais. Se vocês ainda não assistiram, é extremamente importante para a formação de vocês enquanto professores de história, porque essas aulas ao vivo, nós chamamos elas de aulas temáticas, não é isso? Então o professor trabalha elementos dentro da disciplina, mas de uma abordagem diferente, a partir de uma perspectiva diferente, tá? E para esse ano eu escolhi algo muito legal, eu espero que vocês gostem, eu acho uma proposta muito interessante. Nós vamos falar de Revolução Industrial. Poxa, professor, mas nós vamos ficar em nossas 4 aulas falando da Revolução Industrial lá no século XVIII? Não vamos, tá? A nossa aula de hoje vai sim falar sobre essa Revolução Industrial que você está falando, aquela Revolução Industrial lá do século XVIII, né? Da alteração dos modos de produção, da forma como nós vemos hoje e pensamos hoje. Então tá aqui, né? A nossa primeira aula, a Revolução Industrial e o surgimento de uma nova sociedade. Né, o professor colocou aí uma animação, né, um vídeo de uma máquina tecendo, porque ela é fundamental para a gente compreender a aula de hoje. Mas, voltando para os aspectos gerais da nossa disciplina, não.
nós não vamos ficar as nossas 4 aulas temáticas trabalhando com a Revolução Industrial lá do século XVIII. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é fazer uma análise que parte da Revolução Industrial e o surgimento de uma nova sociedade, como vocês podem analisar aqui a partir dessa aula, para compreender como que os movimentos industriais, como que as chamadas revoluções industriais, elas modificam a sociedade de forma definitiva. Então, por exemplo, a forma como nós vivemos hoje, ela é um resultado das diversas revoluções industriais que nós tivemos até hoje. Ok? Inclusive, pessoal, voltando lá no tempo, né, desde lá da primeira Revolução Industrial, nós temos as influências até os dias atuais presentes em nossa sociedade. Então, nós precisamos compreender como que a Revolução Industrial ela altera não apenas os meios de produção, mas também a forma como nós vivemos. Você já consegue imaginar como? Nós vamos trabalhar na aula de hoje. No nosso segundo encontro, nós vamos continuar trabalhando esses aspectos das revoluções industriais, mas avançando para a segunda Revolução Industrial e para a terceira Revolução Industrial. Porque elas são, né, assim como a primeira, fundamentais, porque nós estamos falando aí dos motores a combustão, da energia elétrica, depois lá na terceira o microchip, computador, até chegarmos na década de 90 com a internet. O que na verdade eu estou fazendo com você é uma história com vocês, no caso, uma história das revoluções industriais e do avanço tecnológico. Por quê? Porque eu gosto muito de trabalhar com questões atuais. Só que nós, enquanto historiadores, temos que compreender o passado, não é? Nós olhamos para o passado para poder compreender o presente. Como que eu vou chegar aqui falando de Revolução Industrial 4.0, de sociedade 4.0, de inteligência artificial, de blockchain, de metaverso, se eu não fazer essa recuperação antes? E agora eu já dei spoiler para vocês, né? Na nossa terceira aula, nós vamos falar justamente sobre a Revolução 4.0. A formação da sociedade, do modo de produção e da forma que nós vivemos no mundo atual, ok? Que aí a partir da virada do século XX para o século XXI, como vem essa Revolução 4.0. Para que sim, na nossa última aula, nós possamos trabalhar os aspectos mais tecnológicos existentes hoje, que mais se falam, que todos vocês já devem ter ouvido falar, o blockchain, né? A gente vai ter uma surpresa nessa última aula aí, o metaverso. Então nós vamos trabalhar essas questões tecnológicas mais sofisticadas, que eu tenho certeza que você tem um interesse muito grande, porque você escuta falar sobre isso o tempo todo, e é muito importante nós estarmos cientes disso. Beleza? Então é esse percurso histórico que o professor quer fazer com vocês, mas para isso é necessário voltarmos. Porque, na minha opinião, a história, nós olhamos para o passado, analisamos, mais do que olhar, né? Nós analisamos o passado, compreendemos as relações humanas presentes nesses eventos históricos, como que isso altera a ordem vigente, a sociedade em que vivemos, para que hoje nós possamos olhar para a nossa sociedade, compreendê-la e, mais do que compreendê-la, agir sobre ela. Então, quando nós falarmos de blockchain, falarmos de metaverso, a ideia é que você, além de compreender esses conceitos, que a partir dessa compreensão você tem a capacidade de agir, de trazer esses aspectos para a sua vida cotidiana, tanto como profissional quanto como cidadão. Show, pessoal? Gostaram da proposta? É uma proposta aí bastante inovadora, né, no sentido de que é algo tudo muito novo, mas nós vamos fazer isso aí, né, da melhor forma possível para poder trazer esse conhecimento para vocês. Legal? Show de bola? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa aula. Vamos passar agora para o nosso próximo slide. Vou colocar aqui para vocês a nossa frase de hoje, tá? É uma frase do Eric Hobsbawm, que ele diz assim: sob qualquer aspecto, este foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. Então perceba, se a nossa aula, vamos voltar aqui no slide para vocês verem, ó. Se a nossa aula é falar da Revolução Industrial e o surgimento de uma nova sociedade, e aí eu coloco para vocês aqui um trecho do Hobsbawm que ele diz que a Revolução Industrial foi o mais importante acontecimento da história do mundo. Inclusive, pessoal, deixa eu colocar a tela cheia aqui para me mostrar o livro para vocês. É um livro que vale a pena vocês adquirirem, tá? Do Eric Hobsbawm, Era das Revoluções. Ajuda a compreender muito esse período, de 1789 a 1848. Faz parte de uma coleção, né? Depois acabou virando uma coleção, a Era das Revoluções, a Era do Capital e a Era dos Impérios. Então eu até tenho aqui num box, aqui, ó, esse box aqui, né, vocês conseguem encontrar. É um historiador, tá, que teoricamente é voltado à esquerda, tá, o Hobsbawm todo mundo sabe disso,
Mas independente do seu aspecto teórico, pessoal, é uma obra de referência, é uma obra importante que todos devemos ler, ok? Então lembrar que nós, enquanto historiadores, dependendo da linha teórica que você segue, é importante que você leia as outras linhas teóricas, até para você compreender, né, qual a diferença da sua linha teórica. Lembrando que história sem teoria não é ciência. Não é? Para ser história, nossa disciplina tem que ter esses aspectos teóricos metodológicos. Só chamando a atenção de vocês para isso. Mas vamos lá. Gente, olha que afirmação forte. A Revolução Industrial foi o acontecimento mais importante da história do mundo, pelo menos desde a invenção da agricultura e das cidades. Por que será que ele está dizendo isso? Nós vamos compreender ao longo da nossa aula, beleza? Então não se preocupe. Vamos lá. Vamos para problematizar a nossa aula. Tá? Eu sou um professor que gosta muito de problematizar as aulas. Por quê? É a partir da problematização que nós temos a imersão dos nossos alunos na aula. Tá? Inclusive aí é um recurso pedagógico importante para vocês, que é trazer provocações, é problematizar, mostrar para o aluno a importância daquele conteúdo. E sim, pessoal, não é só o pessoal das exatas que consegue fazer isso, não. Nós da humanas, nós professores de história, temos sim que fazer isso e conseguimos e é super possível, tá? Por exemplo, hoje nós vamos falar de Revolução Industrial. Então eu começo com uma provocação muito simples. O que foi a Revolução Industrial, pessoal? Como ela alterou a sociedade em que nós vivemos? E o mais importante, quais são os impactos da primeira Revolução Industrial na forma como nós vivemos hoje? Olha a problematização aí, pessoal. Qual é o impacto da Revolução Industrial na forma como nós vivemos hoje, 2022? Nós estamos falando de um evento que inicia lá em 1770, 1780. Há quem fale até de 1760. Tá? Algo bastante antigo, considerando que já passaram 200 anos, mais de 200 anos, até 250 anos provavelmente, mas que continua tendo influências até hoje. E é por isso que eu jogo isso para vocês. Qual a importância dessa Revolução Industrial e quais são os impactos na forma como nós vivemos quando ela altera a sociedade? Para isso, pessoal, eu convido vocês agora, vou me tirar da tela aqui rapidinho para vocês poderem fazer isso. Eu convido vocês agora a escanearem esse QR Code, entrarem lá no Mentimeter ou digitarem esse link aí, tá? E respondam a nossa enquete lá no Mentimeter. Por quê? Porque nós vamos trabalhar depois com essas informações que vocês tiveram. É muito importante que vocês preencham essa enquete agora, né, que vocês participem de forma ativa, justamente para que nós possamos comparar depois. Tá? Numa próxima aula, nossa segunda aula, nós fazemos aí a amostragem para vocês do que vocês colocaram. Então, quem quiser fazer isso agora pode fazer, tá? Vamos lá, vou tirar aqui para vocês poderem ver novamente o link. Tá? Tem um QR Code que hoje facilita muito a nossa vida, né, pessoal? Mas tá o link aí na tela para vocês novamente. Então entrem lá, respondam, que nós vamos utilizar na nossa segunda aula isso. Então, qual é a importância, qual é a influência na sociedade que nós temos até hoje? Show de bola, pessoal? Por que isso é muito importante a gente compreender? Que é o que nos ajuda a ver a importância da Revolução Industrial para a nossa vida. Tá? Então, por exemplo, aqui, vamos dar início à nossa aula com uma pergunta bastante importante. O que de fato foi a Revolução Industrial? Né? Agora que você já respondeu lá no Mentimeter, né, tem um tempinho ainda, quem quiser respondendo, vai respondendo, até porque a explicação aqui ela vai demorar um pouquinho, tá? Mas coloquem lá da forma como vocês acharem melhor. Então, o que foi a Revolução Industrial? O primeiro aspecto que nós temos que ter em mente é a palavra revolução. Galera, revolução é uma palavra que pode ser definida de várias formas, tá? Dependendo aí da historiografia que você trabalha, dos autores que você trabalha, revolução pode ser aí, definida de uma forma. Aqui, nós vamos trabalhar a ideia de revolução como um acontecimento ou um processo histórico que altera definitivamente o mundo, tá? As ações sociais, os modos de se relacionar, os meios de produção, enfim, de alguma forma ela altera aquela sociedade de uma forma definitiva, tá? Suas ideias vão ser muito importantes para a alteração dessa sociedade. Então, quando nós falamos revolução industrial, é justamente um acontecimento, um processo histórico que altera definitivamente a forma em que vivemos. Tanto é que, para responder essa pergunta, nós podemos voltar aqui à problematização do historiador Hobsbawm, onde ele diz, sob qualquer aspecto, esse foi provavelmente o mais importante acontecimento na história do mundo. E aí você me pergunta, nossa, professor, mas é uma afirmação bastante forte.
Mas por que ele está fazendo uma formação desse calibre, né? Vamos tentar entender? Olha só, pessoal, tentem seguir essa linha de raciocínio. O ser humano, o Homo sapiens sapiens, ele existe há centenas de milhares de anos, tá? Os hominídeos, então, há milhões de anos, ok? Se a gente voltar lá no Australopithecus, que vai passando por esse desenvolvimento, né? Chegar no Neandertal para poder chegar no Homo sapiens sapiens. Mas vamos pegar lá que o Homo sapiens sapiens tem em torno aí, né, de 200 mil anos de existência. Galera, nós passamos por períodos, né? Paleolítico, que é o período mais antigo, falando de pré-história, Neolítico, aí entra lá a idade dos metais, né? O ser humano passa a viver em cidades, faz revolução agrícola, depois passa a viver em cidades, manipulação do metal e por aí vai, né? Vai seguindo, entra na idade antiga, já temos a formação de grandes sociedades, de proto-estados, depois de cidades-estados, isso vai avançando, né? Grandes civilizações como os gregos, os romanos, entramos para a Idade Média, Idade Moderna. E pessoal, às vésperas da Revolução Industrial, tá? Vamos considerar aqui a Revolução Industrial em 1770, 1780, o desenvolvimento tecnológico, por exemplo, de transporte, galera, o que nós tínhamos de mais tecnológico era algo mais ou menos parecido com isso. Carroças, não é? Até porque as locomotivas que vão modificar para sempre, né, os métodos de comunicação e transporte, porque se é transporte ele também leva informação, certo? Serão as locomotivas. Mas só vem pós-evolução industrial com o primeiro motor a vapor. Então vamos supor, pessoal, que nós levamos centenas de milhares de anos enquanto seres humanos, enquanto Homo sapiens sapiens, para acumular conhecimento para chegar na Revolução Industrial. Mas quando nós chegamos na Revolução Industrial, nós temos como meio de transporte carroças, nós temos os navios, as caravelas, né? No século XVIII nós já temos navios bastante sofisticados, mas não são tocados a motores ainda. E pessoal, o que eu quero que vocês entendam olha só, centenas de milhares de anos de desenvolvimento de acúmulo tecnológico, às vésperas da Revolução Industrial, o ser humano está andando de carroça, de navio. Ok. Gente, em 200 anos, em menos de 200 anos, o ser humano está fazendo isso aqui pós-revolução industrial. Vamos ver. Isso mesmo. Espaçonaves. Viagem espacial. 1969, o homem chega à Lua. Gente, vocês conseguem compreender? Obviamente vocês, né? Essa aqui é uma força de expressão, mas, gente, presta atenção nisso. Nós levamos centenas de milhares de anos para poder chegar até a Revolução Industrial. E quando nós chegamos na Revolução Industrial, em menos de 200 anos, que, pessoal, 200 anos para centenas de milhares de anos não é nada, né? É um período muito curto. O ser humano está chegando à Lua, algo que era inimaginável antes. Então, sim, a Revolução Industrial, ela é um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade, porque a curva de desenvolvimento tecnológico e econômico, ela vai se acentuar de uma forma muito forte. Então, vamos até aqui jogar para a minha tela agora. Se nós tínhamos, vou passar aqui só para deixar nesse slide, se nós tínhamos um desenvolvimento tecnológico, acompanhem comigo, lá do início lá, vamos pegar assim, não vamos nem tão longe, vamos voltar aí 500 anos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, né, lá na Grécia Antiga, nós temos um desenvolvimento tecnológico que acontece dessa forma, ele vai subindo de uma forma bastante linear. Quando chega a Revolução Industrial, o que acontece com esse desenvolvimento tecnológico econômico? Ele faz assim, né? Ele faz uma curva vertiginosa para cima. E, gente, a sociedade se altera por completo. A forma como nós vivemos se altera por completo devido à Revolução Industrial. Então, ela de fato é um dos acontecimentos, não vamos colocar aqui o mais importante, como foi colocado, né, pelo historiador, mas com certeza um dos mais importantes da história da humanidade. Porque há uma alteração completa na forma como a sociedade vive a partir de então. Né? Em pouco tempo, porque 200 anos para a história é muito pouco, né? Mas até em 50, 60, 80 anos, a sociedade inglesa ela já vai ser uma sociedade completamente diferente. Nós já temos essa alteração completa na sociedade. Então, por isso que nós colocamos a Revolução Industrial como um dos acontecimentos mais importantes da história da humanidade. Perfeito? Primeiro ponto, então, compreendido. Legal? Qualquer dúvida, vocês podem deixar no chat aí que o pessoal da mediação vai respondendo, o que não foi respondido, o professor responde na próxima aula. Na próxima aula nós fazemos uma interação bastante legal. Beleza? Então,
E, teoricamente, professor, como é que a gente pode definir, então, o que foi essa Revolução Industrial? Pessoal, eu peguei aqui uma definição, que é de um historiador chamado David Landes, tá? Também muito famoso nesses estudos sobre Revolução Industrial, onde ele diz o seguinte: no século XVIII, uma série de invenções transformou a indústria de algodão na Inglaterra e deu origem a um novo modo de produção, o sistema fabril. Durante esses anos, outros ramos da indústria realizaram progressos compatíveis e, juntos, apoiando-se mutuamente, possibilitaram novos benefícios, numa perspectiva cada vez mais ampla. Então, pessoal, a Revolução Industrial, nós temos essa transformação nos modos de produção, principalmente na área têxtil, principalmente por causa do algodão. Galera, a utilização do algodão para a produção de tecidos, ele vai ser assim muito importante para a Revolução Industrial. Depois a gente pode falar até um pouquinho mais sobre isso, porque é um produto onde é possível industrializar de uma forma muito simples, porque lembra, no início da Revolução Industrial, nós não temos uma tecnologia muito sofisticada, muito complexa, pelo contrário, né, são insights bastante simples, mas que revolucionam o modo de produção. Então nós temos a saída do modo de produção manufatureiro para o modo de produção da maquinofatura, da utilização das máquinas dentro de grandes indústrias, dentro de grandes fábricas. A criação de um sistema fabril, beleza? Então, durante esse período aí no século XVIII e entrada no século XIX, porque a primeira Revolução Industrial, há quem coloque aí até 1840, pelo menos, eles vão realizar diversos progressos na área da produção, na área científica, na área tecnológica, na área intelectual, que vão modificar os modos de produção. Mas o grande ponto da nossa aula aqui, que eu preciso que vocês entendam nessa aula, é que a Revolução Industrial, além de alterar os modos de produção, a indústria, a economia, ela altera a sociedade. Como, professor? É o que nós vamos entender ao longo dessa aula. Beleza? Show de bola? Então vamos lá, vamos dar continuidade. Um próximo aspecto que nós temos que compreender, e algo muito debatido pela historiografia, é porque a primeira Revolução Industrial aconteceu na Grã-Bretanha. Né? O que aconteceu ali na ilha, né, ali no Atlântico, né, depois do Canal da Mancha, ali aquela Europa, as ilhas, né, da Grã-Bretanha. Por que a grande Revolução Industrial, essa primeira revolução, acontece na Grã-Bretanha? O que será que está acontecendo ali? O que ela tem diferente do resto da Europa que vai fazer com que aconteça lá a Revolução Industrial e não em outro lugar? E por que naquele período? Tá? Então essa é uma discussão muito importante, tá? Que existe aí na historiografia. O Hobsbawm debate isso, o Manteau, o próprio David Landes vai falar sobre isso. Enfim, lá no final o professor traz as referências para vocês e explica certinho o impacto, tá? De cada historiador aí ao longo da nossa aula, quais são as suas contribuições, melhor dizendo. Tá? Então vamos lá. Por que a primeira Revolução Industrial aconteceu na Grã-Bretanha? Vamos aí a essas alterações. Olha só, pessoal. Para isso eu trago esse vídeo, né? Ele já é autoexplicativo de um dos primeiros aspectos que nós temos que compreender, que é agricultura. Sim. Poxa, professor, a gente está falando de Revolução Industrial e o senhor está falando que o principal, né, uma das principais aspectos para a Revolução Industrial acontecer na Grã-Bretanha nesse período é a agricultura? Isso mesmo, pessoal. E eu vou explicar para vocês por que a agricultura. Acontece o seguinte. Para você ter o desenvolvimento da indústria na cidade, para você manter uma grande quantidade de pessoas na cidade, é preciso que você tenha uma produção agrícola muito forte. Ou melhor, muito grande. Porque se você pegar, por exemplo, lá no Império Bizantino, durante a Idade Média, os dados que se tem é que para você manter uma pessoa na cidade, em Constantinopla, você precisava de 19 pessoas trabalhando no campo. Então, ao longo da história, o que existe é uma maior quantidade de pessoas no campo do que nas cidades. Ok? Essa ideia de grande quantidade de pessoas das massas ocuparem as cidades, não os campos, isso é algo muito mais contemporâneo. Pós-Revolução Industrial principalmente, onde as cidades se tornarão os principais centros de habitação. Lembrando que elas sempre existiram, mas a grande densidade demográfica acontecia nos campos. Legal. O que ocorre? Para acontecer na Grã-Bretanha, então, consequentemente, para ela poder manter essas pessoas nas cidades,
para ela disponibilizar a matéria-prima, tanto para a produção na indústria quanto para sustentar essas pessoas nas cidades, você tem que ter uma grande produção agrícola. Então o que acontece? Lá na Inglaterra, desde lá do final da Idade Média, século XIV, no século XV, e vai se fortalecer no século XVI, nós temos um processo histórico chamado de cercamento dos campos, os enclosuries. O que ocorre, pessoal? Nesse período, a monarquia inglesa retira as terras dos pequenos camponeses, cerca, né, eles chamam dos cercamentos, e fornece essas terras, distribui essas terras dos pequenos camponeses para os grandes proprietários, para uma nobreza conhecida como gentry, tá? A nobreza inglesa. Isso está acontecendo aí na de gentrificação, né, que o pessoal fala, gentrification, que é a ideia de enobrecimento. Essas terras vão acabar com os nobres. Consequentemente, o que nós temos é a formação de grandes latifúndios. E, pessoal, uma grande produção, ela vem dos latifúndios. Então, essa expulsão dos camponeses, e aqui a gente não está falando, julgando, né, moralmente, se isso foi algo bom ou se algo ruim, nós estamos falando do que aconteceu economicamente. Essa monarquia tira essas terras dos pequenos camponeses, passa para os grandes produtores, para esses latifundiários, e aí ao longo do século XVI, XVII e XVIII, quando explodiu a Revolução Industrial, nós já temos na Grã-Bretanha uma grande produção, capaz de abastecer a Inglaterra, capaz de abastecer o mercado interno, capaz de abastecer essa população nas cidades e a indústria. Consegue compreender isso? Né? Além disso, os camponeses que são expulsos, eles têm que ir para onde? Para as cidades. Então o cercamento dos campos ao longo aí dos séculos, ele também foi responsável pela distribuição e pelo fornecimento de mão de obra. Né? Porque são essas pessoas expulsas de suas terras que vão para as cidades e que muitas vezes vão fornecer essa mão de obra barata que vocês sabem que ajudou no processo de criação e desenvolvimento da Revolução Industrial. Então está aí um primeiro fator para vocês, uma agricultura de grande porte existente na Inglaterra, capaz de suprir as necessidades de uma sociedade que vai fazer a Revolução Industrial. E por que isso acontece? Por causa dos enclosuries, por causa do cercamento dos campos, que obviamente, né, os camponeses sofreram muito com esse processo. Mas não é o nosso foco aqui na aula de hoje. O nosso foco é compreender as causas da Revolução Industrial na Grã-Bretanha. Ok? Então esse primeiro aspecto aí, a agricultura. Próximo aspecto, pessoal. Olha lá. O que isso lembra para vocês? Comércio, não é? Nós estamos vendo aí, obviamente, que essa é uma imagem moderna, tá, pessoal? Aqui nós estamos falando de um grande comércio que a Grã-Bretanha possuía, gente. Então, o que acontece? No século XVIII, quando vai explodir a Revolução Industrial... Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. A Grã-Bretanha, no século XVIII, no final do século XVIII, ela já é uma superpotência comercial. Isso é importante. Já é uma superpotência comercial. O que isso quer dizer? Que a Inglaterra, ela já dominava, ela já monopolizava diversas regiões de comércio mundo afora. Então, na Ásia, na América Central, na América do Norte, né? Nessa relação com os Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos estão se tornando independentes a partir de 1776, quando a Inglaterra está passando por esse processo de revolução industrial. Até então, a Inglaterra detinha, né, esse comércio com o sul dos Estados Unidos, principalmente de matéria-prima como o algodão. Então, a Inglaterra e o Estado inglês, e isso é muito importante, eles possuíam uma política voltada para o lucro, que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas o Estado inglês, ele financiava essa tomada de mercados. Era a partir da força do governo inglês que ia até as regiões, dominava pelo uso da força, pelo uso da economia e monopolizava esse comércio. E aí, quando você tem um monopólio comercial de uma região, é óbvio que você vai conseguir se desenvolver economicamente, porque só tem você ali, né? Você vende pelo preço que você quer, você controla aquela sociedade, você obriga ela a comprar de você pelo preço que você quer. Então, esse grande comércio que a Inglaterra havia imposto ao mundo no século XVIII vai ser muito importante para a Revolução Industrial. Primeiro, para conseguir matéria-prima. Segundo, para ter mercado consumidor. Porque o que adianta fazer Revolução Industrial se eu não tenho a matéria-prima chegando para essa produção? E pior do que isso, se eu não tenho para quem vender. Então, com a grande força do Império Britânico, lembrar que o Império Britânico, a partir do século XVIII e XIX,
vai formar o maior império não contínuo da história, pode procurar. O Império Britânico vai se tornar o maior império da história não contínuo, ou seja, de assim, né, crescer junto assim, vai ser o Império Mongol, vai atingir a maior extensão territorial. Mas os britânicos, pegando regiões separadas, se tornaram o maior império da história. Inclusive maior que o Mongol, muito maior que o Mongol, só que isso distribuído ao longo do planeta. Vocês podem pesquisar isso. Então, esse é um fator que colaborou muito, tá, para a Revolução Industrial na Inglaterra. Um segundo ponto, transporte. Galera, transporte foi fundamental. Ah, professor, para vender para fora. Não só. O transporte, né, dos grandes navios ingleses para o comércio externo foi importante, mas o comércio interno foi fundamental para a Inglaterra também. Tá? Você pode anotar aí como um aspecto importante, porque o que acontece? Se o comércio externo falha por algum motivo, alguma guerra, alguma coisa, o mercado interno na Inglaterra é forte o suficiente para sustentar essa sociedade. Olha isso, pessoal. O mercado interno é forte o suficiente para sustentar a revolução. Então, vamos colocar assim, que a base de sustentação da Revolução Industrial enquanto mercado é o mercado interno britânico, que é grande o suficiente, forte o suficiente para sustentar essa sociedade, para sustentar a revolução. Óbvio que o mercado externo é o game changer, né? É o que muda o jogo. Por quê? Ele é exponencial, né? Quanto mais terras eu conquisto, quanto mais pontos comerciais eu tenho, mais rico eu fico, mais isso fortalece, mais isso cresce, e óbvio vai ser muito importante. Mas se desse problema, o mercado interno estava ali na retaguarda, beleza? Então é um aspecto importante. E para isso o transporte é interessante que vocês tenham conhecimento, porque a Inglaterra, pelo fato dela ser uma ilha, qualquer ponto da Inglaterra, ela está no máximo aí 150 quilômetros do mar. 200 no máximo, não é? É menos que isso, tá? O próprio Hobsbawm, no livro dele, ele fala, né? Qualquer ponto da Inglaterra está menos, ele coloca um número exato, não lembro agora, mas é menos que 150 quilômetros do oceano, o que já facilita bastante. E um outro aspecto muito legal para compreender isso são os canais. Na Grã-Bretanha, foi muito comum a abertura de canais. Para quem assiste séries, né, mostra muito bem esses canais. Para quem já foi para a Europa, para Londres, aí ou mesmo para Paris, sabe a existência de diversos canais que cortam a cidade. Então eles criavam canais artificiais, né, inundavam esses canais, e você conseguia transportar as coisas dentro da cidade por pequenos barcos, o que inclusive existe na Inglaterra até hoje. E pessoal, transporta muita mercadoria por um preço muito barato. Percebe? Então, a logística, para quem é empreendedor, para quem já trabalhou com essas questões, sabe, a logística é algo muito importante para o desenvolvimento econômico, tá? Então, isso era favorecido na Inglaterra devido à existência desses canais e por toda a região aí da Grã-Bretanha ser facilmente conectada ao mar. Beleza? Legal. Então, vamos para um próximo aspecto aqui, pessoal. E esse é algo muito interessante, que é, vamos colocar aqui para vocês, deixa eu passar o slide, uma política orientada para o lucro. Olha aí, né? Que imagem bonita, pessoal. Né? Um monte de ouro aí, nós sabemos que isso vale muito dinheiro, né? Pessoal, o que seria uma política orientada para o lucro? Uma política orientada para o lucro é um governo que tem como objetivo o lucro. Então, a política econômica que ele faz é uma política voltada para o lucro. Por exemplo, a Revolução Inglesa, as chamadas revoluções burguesas, revoluções liberais da Inglaterra, aconteceram no século XVII, um século antes da Revolução Industrial. Então, o que ocorre? Teve a Revolução Puritana, na metade do século XVII, vem a República de Cromwell, vem a Restauração, volta um absolutismo e a burguesia faz a chamada Revolução Gloriosa. A partir da Revolução Gloriosa e da assinatura do Bill of Rights, a Inglaterra se torna uma monarquia constitucional, onde o rei reina, mas não governa. Quem governa é o parlamento. E o parlamento é, em sua grande maioria agora, vinculado à burguesia, se não os próprios burgueses. E aí, com eles com o controle do poder, o que eles conseguem fazer? Direcionar os esforços de um Estado poderosíssimo, como é o Estado britânico, ao quê? Ao lucro, ao comércio. Então você utiliza a grande marinha mercante, marinha militar dos britânicos, como eu disse para vocês, para conquistar postos comerciais, para poder oprimir determinado povo, para poder impor a compra dos seus produtos, para poder impor a venda de matéria-prima,
né, a compra de matéria-prima, de produtos, enfim, são uma série de elementos. Então, se eu tenho um Estado, um dos mais poderosos do mundo, se não o mais poderoso do mundo para a época, compactuando com esses aspectos econômicos, vai facilitar muito o desenvolvimento da Revolução Industrial. Porque eu tenho um Estado que me garante isso, que eu vá conseguir vender isso para fora, que eu vá conseguir as matérias-primas e que principalmente vá proteger esse produto, vá proteger esse processo. Tá? Então o governo também é um fator essencial para compreendermos por que a Revolução Industrial aconteceu na Grã-Bretanha e não em outro lugar. Tá? Porque o seu governo, no século XVIII, já possuía uma política voltada para o lucro. Beleza? Tranquilo? Então, esse também é um aspecto importante. Show de bola! Um outro aspecto, pessoal, que aí causa, né, um certo debate histórico é sobre um iluminismo industrial, um Industrial Enlightenment, que seria a expressão que a historiografia utiliza no inglês. O que seria esse Industrial Enlightenment? É justamente, vocês já ouviram falar do iluminismo, certo? Do iluminismo enquanto pode ver que o professor colocou uma interrogação por causa do debate histórico. O que acontece? No iluminismo, nós temos o desenvolvimento de uma série de ideias, tá? Principalmente de ideias republicanas, que têm como objetivo a mudança política, a mudança cultural, a mudança da sociedade para aquela sociedade. E acontece principalmente no mundo das ideias, o iluminismo. Autores como Voltaire, John Locke, Jean-Jacques Rousseau, Montesquieu, nós temos muita participação dos franceses e dos ingleses nesse processo. Para a parte da historiografia, acontece um chamado Industrial Enlightenment, que é o iluminismo industrial, que é o quê? Conhecimento. E, galera, eu vivo falando para os meus alunos, não só da graduação, mas principalmente para o pessoal lá da base, o pessoal do ensino médio, a importância do conhecimento. A Revolução Industrial acontece na Grã-Bretanha porque eles detêm um conhecimento muito forte, e não que a França não tinha, por exemplo, a França tinha. E não é que a educação britânica era uma educação melhor que a dos outros países, porque não era. Porque se você olhar a educação alemã na época, ela era muito superior à educação da Grã-Bretanha. Poxa, professor, então o que é isso? Isso quer dizer, pessoal, né, e um dos principais aspectos que eu preciso que vocês entendam, é que intelectualmente, no âmbito das ideias, do conhecimento, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, era um lugar de ampla divulgação do conhecimento. Por exemplo, quando você pega a França era um lugar de grande desenvolvimento intelectual também, tá? Como nós podemos ver pelo próprio iluminismo, só que esse conhecimento estava muito centralizado na mão do Estado. Precisava de uma burocracia muito grande para esse conhecimento chegar ao público, para esse conhecimento ser vinculado ao público. Enquanto na Inglaterra era muito comum os clubes onde as pessoas se reuniam para debater o conhecimento. Então imagina, se você está construindo uma máquina, que são fundamentais para a Revolução Industrial, e você está com um problema num pistão, né, de como o seu motor está superaquecendo, alguma coisa nesse sentido, e você vai para clubes onde as pessoas também estão fazendo isso, e elas debatem isso de uma forma, né, cotidiana até, galera, você vai encontrar a solução para os seus problemas de uma forma muito mais fácil do que se fosse de uma forma burocrática, se tivesse que esperar as pessoas passar pela revisão, pela publicação, chegar essa publicação até você. Nesse tete-a-tete, nessa livre propagação do conhecimento, vai facilitar e muito para a Revolução Industrial acontecer na Inglaterra. Esse é um dos principais fatores, a ampla divulgação do conhecimento. Os clubes, né, que eles chamam lá, onde as pessoas iam para discutir esses aspectos de conhecimento. E aí, é por isso que chama de um Industrial Enlightenment. Parte da historiografia diz que ele não tem a ver com a construção das máquinas, que muitas máquinas, os seus autores nem estavam vinculados a esse movimento, mas outros autores, outros inventores estavam sim vinculados a esses movimentos e à divulgação dessas ideias aí de um iluminismo dentro da indústria. Porque, pessoal, o Hobbes, a visão dele, ele fala que não foi tão importante assim a questão tecnológica porque os problemas eram muito simples. Gente, pode ser simples hoje, olhando para as máquinas que nós temos, olhando para o computador que eu estou utilizando para gravar essa aula, olhando para o meu celular que está aqui agora. Mas para a época, lembre-se que esses caras têm que desenvolver essas tecnologias. E não, o motor a vapor, os primeiros motores, as primeiras máquinas, não são da Revolução Industrial, já existiam anteriormente, tá? Inclusive muitos séculos antes. Mas com a capacidade e aplicabilidade dessas máquinas começa aqui.
né? Então você tem lá o James Watt registrando, patenteando essa primeira máquina a vapor. E aí percebam que as primeiras máquinas, e se você acompanha o livro de vocês, elas são voltadas para a área têxtil principalmente. Isso vai fazer que tenha uma explosão dessas máquinas e haja uma alteração completa dos meios de produção. Qual que é a consequência disso? Um aumento da produção. Ok? Pessoal, essas são algumas causas principais que fazem com que isso aconteça na Grã-Bretanha. Porém, chega a hora de discutirmos o nosso principal tópico. Quais são as mudanças para a sociedade? Como que a Revolução Industrial alterou a sociedade? E galera, esse vídeo que está na tela de vocês agora tem tudo a ver. O que nós estamos vendo aí, né? Inclusive, eu demorei um pouquinho para achar esse vídeo do jeito que eu queria. Nós estamos vendo uma multidão. Vamos começar por aí, pessoal, das mudanças para a sociedade. A partir da Revolução Industrial e da chegada das pessoas nas cidades, gente, você é mais um na multidão. Não é? Então, quando você está lá no centro dessa cidade, aquele monte de pessoa andando, todo preocupado com o trabalho e tudo, você é mais um na multidão. Inclusive, os pensadores do século XIX se preocupam muito com isso, porque pra gente hoje é normal você, tipo assim, não é... Você não conhece as pessoas na rua, na sua cidade, ainda mais se você mora numa grande cidade. Agora, no campo as coisas são diferentes. As pessoas se conhecem no campo. As relações são relações morais. E aí, então, com a indústria, né, o desenvolvimento industrial, com as pessoas indo para as cidades, com as pessoas se aglomerando em grandes massas, em grandes centros, perde-se muito dessa individualidade para você se tornar mais um na multidão. E isso é algo que nós carregamos até os dias atuais. Tá? Então, além dessa transformação, o que mais que nós temos, pessoal? Nós temos também essa aqui, ó. Essa é muito legal. Bom, professor, o senhor colocou a imagem de um relógio aí. Isso mesmo, a imagem de um relógio. Por quê? O tempo foi alterado na Revolução Industrial. Aí você pode pensar assim, vixe, agora o professor Augusto ficou doido, né? O que tem a ver a mudança do tempo? O tempo não muda, o tempo é o tempo. Então, galera, vamos lá. Óbvio que o tempo não muda, mas o que muda é a forma como nós nos relacionamos com o tempo. Em que sentido? Antes da Revolução Industrial, presta atenção, pessoal, isso inclusive é uma discussão que está no livro de vocês, tá? Antes da Revolução Industrial, o que comandava a sociedade era o tempo natural, não é? O sol nasceu, vou trabalhar, né? O sol a pino, né? A gente para poder fazer uma refeição, porque o sol é muito quente, dá para você ficar trabalhando embaixo do sol do meio-dia, né? Existe todo um conhecimento de milhares de anos relacionado a isso. Faz uma pausa, você volta, quando o sol está mais a menos, trabalha mais um pouco. A hora que o sol se põe, você vai para sua casa, você janta, você dorme. Ok? Com a indústria, não é mais o tempo natural. É o tempo do quê? É o tempo do relógio que manda agora. E eu não estou dizendo que os relógios são inventados na Revolução Industrial. Não é isso que eu estou dizendo. Os relógios são anteriores. Mas a vida passa a ser controlada pelo relógio. Porque na indústria, a sirene tocou 8 horas. 8 horas não, o pessoal entrava bem mais cedo, vamos colocar lá. 5 horas da manhã, entra um turno. 5 horas da noite, sai esse turno, entra o outro. Hoje na sua indústria, no seu emprego é assim, não é? 8 horas você entra, tem período para você sair, tem período para você voltar, tem período para você ir embora. É regulado pelo tempo. E se alguém fala assim, ó, hoje nós vamos nos encontrar, que horas? Né? Antigamente era muito normal a pessoa falar assim, ó, no final da tarde a gente se encontra. Pessoal, isso mexe tanto com a gente que a minha até me incomoda, né? Se alguém fala assim, no final da tarde a gente se encontra lá em tal lugar. Eu vou ficar, gente, final da tarde? O que ele quer dizer? Final da tarde é 5 horas, 5 e meia, 6 horas, 6 e meia, 7 horas? Porque pra gente meia hora já faz diferença, né? 15 minutos, né? A regra de tolerância não é essa? 15 minutos de atraso, a pessoa já vai embora, né? Essa é a regra de tolerância. Porque a nossa vida é contada pelo tempo hoje. Gente, essa é uma modificação fundamental na forma como nós vemos e pensamos o mundo. Nós pensamos o mundo a partir do tempo do relógio hoje em dia. Hoje nós trabalhamos noite adentro. Pode perceber, agora é noite, né? Vocês estão assistindo essa aula, agora é noite, nessa aula ao vivo. E, gente, vocês estão trabalhando, vocês estão estudando. Percebe? Porque não importa mais, principalmente depois com o desenvolvimento da energia elétrica, que é possível iluminar diversos locais, né? Pelo tempo que for necessário, a indústria toca 24 horas por dia, né? Você pode trabalhar 24 horas por dia, então muda essa relação do homem com a natureza, beleza? Em relação ao tempo. Por fim, pessoal, que nós já estamos chegando aí, infelizmente, no final do nosso tempo, isso aqui que machucou muito a galera. Nós temos uma mudança da relação moral para a relação monetária. O que isso quer dizer, pessoal? Bom, na tela aí tem o dinheiro
E quando a gente fala em relação monetária, a gente fala de dinheiro, a gente fala de moeda. Isso já é bastante óbvio para vocês. Mas o ponto aqui é, quando nós analisamos textos como, por exemplo, do Edward Palmer Thompson, que ele fala da formação da classe operária, ele vai falar que um dos principais aspectos de revolta dos operários é justamente o quê? Que com a Revolução Industrial acaba o que existia antes. Porque, por exemplo, anterior à Revolução Industrial, qual que é a relação entre patrão e empregado? E aqui eu não estou falando operário, estou falando empregado. Pode ser um manufatureiro, pode ser um artesão, tá? É uma relação moral. Existe uma relação entre seres humanos ali no sentido de que tem uma responsabilidade moral. Então, por exemplo, você pega na Idade Média, você tinha um senhor e tinha um servo. Mas na época de dificuldades, o senhor tinha a obrigação moral de cuidar desse servo. Ok? Existia toda uma tradição moral envolvendo as relações humanas. Com a Revolução Industrial, as relações elas passam a ser monetárias. Você trabalha para mim, eu pago você. Pronto. Ah, época de dificuldade. Eu não tenho relação nenhuma. O dono da empresa, o detentor dos meios de produção, não tem relação moral nenhuma com o seu operário, com o seu funcionário. Ah, meu filho ficou doente, eu não tenho que pagar. O problema é seu. Essa que é a ideia, tá? Onde eu já pago pelo seu trabalho, a relação é monetária, é simplesmente isso. Você troca o seu tempo pelo meu dinheiro. Vocês entendem isso? Não existe essa relação humana entre eles mais, essa relação moral. Isso machuca muito, e para o Thompson, esse é um dos principais motivos, porque você tem esse rompimento dessa tradição moral, dessas relações tradicionais entre as pessoas. E isso incomoda muito o ser humano, tá? E isso continua até os dias atuais. Alguns de vocês podem até possuir, mas quantos de vocês possuem uma relação moral com os patrões de vocês? E não é uma relação trabalhista, não é? Ou, por exemplo, se você encontra um emprego que paga mais, o que você faz? Você sai. Que dá melhores condições? Porque você não tem relação moral com seu patrão, você tem que saber da relação monetária. Assim como se ele encontrar e achar que é mais vantajoso trocar você por outro funcionário, o que ele faz? Muitos de vocês já devem ter passado por isso. Porque não é uma relação moral, é uma relação monetária. Então percebo que isso nós carregamos até os dias de hoje. E então, consequentemente, a Revolução Industrial, ela gera impactos até os dias de hoje. Mas não necessariamente tem que ser impacto negativo, né, pessoal? Também existem impactos positivos. O aumento do consumo e da qualidade de vida. Né? A historiografia debateu muito isso, o próprio Lenz e até o economista que ganha o prêmio Nobel, ele vai dizer que pela primeira vez na história nós vamos ter um aumento do consumo e da qualidade de vida das pessoas. Olha aqui essa frase, pessoal. Deixa eu colocar aqui. O Lucas, né, vou mostrar daqui a pouco na referência para vocês, ganhador inclusive do prêmio Nobel, ele diz que é na Revolução Industrial, pela primeira vez na história, que os padrões de vida das massas de pessoas comuns começaram a crescer sustentadamente, que é o quê? O padrão de vida cresce mais do que a população. Então a população fica mais rica, de fato. É por isso que a qualidade de vida aumenta, as pessoas passam a viver mais, então consequentemente nós temos um aumento demográfico, tá? Porque as pessoas comem melhor, vestem melhor, ficam menos doentes, as crianças morrem menos, então aumenta a demografia, mas a produção aumenta junto ou mais, gerando um aumento na qualidade de vida das pessoas. Então, essa seria uma consequência positiva ao longo dos séculos aí, causada pela Revolução Industrial. Tá? Então não tem só impacto negativo não, alguns impactos positivos, inclusive na forma como nós vivemos até hoje. Beleza? E aí, pessoal, estamos chegando ao fim. Coloquei aqui as referências para vocês, tá? Então nós temos aí o texto do Robert Allen, The British Industrial Revolution in Global Perspective. Temos o texto do Hobsbawm, que o professor mostrou para vocês. 2 textos, né? Temos o texto do David Lenz, Prometeu Desacorrentado, do Robert Lucas, Lecture on Economic Growth, do Paul Montot, que é também um clássico, tá, pessoal? E do Robert Palmer, né? Aí também é uma questão importante para a gente compreender esse período aí do século XVIII. Certo, pessoal? Bom, estamos chegando aí ao fim da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado muito, tá? Dessa nossa conversa aqui, desse nosso diálogo sobre esse tema tão importante. Então, para fechar a nossa aula, o que foi a Revolução Industrial? Qual a importância? Quais são as remanescências nos dias atuais? Eu espero que tenha ajudado muito vocês. Fico muito feliz de estar aqui e vejo vocês na semana que vem, tá bom? Continuando falando desse aspecto para a gente chegar lá na frente com aquele super desenvolvimento tecnológico. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e eu vejo vocês semana que vem. Tchau, tchau!